Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Alberto Chaves, sou professor de História. Eu trabalho História Geral, História do Brasil, História do Maranhão, História da Arte, Sociologia, Filosofia, enfim. Mas eu quero hoje dar a minha seguinte contribuição. Você que vai fazer Enem, você aluno do ensino médio, você aluno que está precisando saber de História da Arte. Hoje eu quero trabalhar com vocês o Renascimento. Você sabe aí como é que foi o Renascimento? O Renascimento cultural na Itália, na pintura, na escultura, na arquitetura? Você sabe quais foram as contribuições desse movimento? Eu quero te dar aí todas as contribuições, os pontos mais importantes. Você sabe qual foi? Gente, então se você está interessado, fica aí até o final. Se gostar do vídeo, compartilha para o máximo de pessoas. Deixa um like, deixa um comentário. Mas vamos parar de conversa e vamos começar a nossa aula. Vamos começar falando aqui de Renascimento. Mas antes disso, eu quero começar aqui com uma epígrafe, uma frase para que você possa refletir. E nada melhor do que uma frase de Leonardo da Vinci, que diz: o pintor tem o universo na sua mente e nas suas mãos. Olha o que Da Vinci está dizendo. O pintor, quer dizer, o artista, ele tem o universo na sua mente e nas suas mãos. Então ele pode criar o que ele quiser. O artista pode, através da sua imaginação, da sua criatividade, criar o que ele quiser, ok? Então, vamos começar a nossa aula falando primeiro do Renascimento na Itália, beleza? Primeiro ponto, o que foi o Renascimento? Ele foi um movimento cultural desenvolvido na Europa a partir do século XIV. Nós podemos dizer aí, a partir de 1301, pegando até 1650, é o período que vai se estender ali no final da Idade Média e pegando o período da Idade Moderna. E eu quero aqui, primeiro ponto, é bom lembrar que o Renascimento cultural, ele foi imbuído de uma série de características. E está aqui as principais características do Renascimento na Itália. Nós temos o humanismo, a ideia de exaltar o homem, os valores humanos. É só lembrar de uma frase do Shakespeare que diz: tão formidável é o homem. O hedonismo, o homem do Renascimento, ele vai estar preocupado com as coisas do mundo, deixando de lado um pouco em exaltar aquele aspecto mais religioso e passar a observar a totalidade das coisas do mundo. O individualismo, porque uma das marcas do Renascimento cultural é que os artistas, eles vão ter aí características próprias. Cada um vai interpretar a sua realidade de acordo com a sua visão que fora construída diante das coisas. O cientificismo e o racionalismo. O homem da Renascença, ele passa a colocar a ciência e a razão como centro, deixando de lado a fé e a religiosidade, porque todas as manifestações artísticas, todas as manifestações que expressavam aquilo que o homem tinha de melhor no seu interior, era totalmente pautado e tinha como referência a religião, a igreja, a fé. O repúdio aos valores medievais. É bom lembrar que o homem da Renascença, ele vai usar alguns elementos da religiosidade. Na verdade, ele vai observar alguns elementos da religiosidade, mas no sentido de apresentar uma nova visão, uma nova perspectiva. A influência greco-romana, a ideia da influência da cultura pagã grega e romana, ela é exatamente onipresente nas obras da Renascença que você vai observar. O mecenato. O que era o mecenato? Eram, na verdade, pessoas que passaram a investir nas obras de arte. Ou vocês acham que pinturas, esculturas e arquiteturas eram construídas assim, sem nenhum custo, sem nenhum propósito? Tinha os mecenas, ou seja, investidores, pessoas que tinham dinheiro e investiam. A própria igreja,
funcionou em várias circunstâncias como mecenato, ao investir na construção aí da obra-prima do afresco da Capela Sistina, que a gente vai ver aqui. A burguesia investiu em várias obras de arte também. E o antropocentrismo, o homem da Renascença, ele coloca Deus como centro do universo, beleza? Mas vamos começar aqui falando da arquitetura renascentista. Se vai falar do Renascimento, então lembra de 3 pontos. O Renascimento cultural, ele vai se pautar a arte na arquitetura, na pintura e na escultura, beleza? Então, ponto importante, é bom lembrar. Primeiro ponto, a arquitetura. A arquitetura renascentista, ela trabalha como primeiro ponto a busca da ordem e de uma disciplina que superassem o ideal de infinitude do espaço das catedrais góticas. É bom lembrar que, por exemplo, no período românico, era construído templos fechados. A arquitetura gótica procurava trabalhar a verticalidade. Já o arquiteto, o construtor do Renascimento, ele buscou os espaços em que a maior parte dos edifícios parecessem proporcionais em si. Daí a ideia da simetria, da matemática, né? Ou seja, que serão onipresente em todas as obras artísticas da Renascença, porque eles procuraram ainda superar a busca do infinito das catedrais góticas, aquela ideia de que a catedral ela era construída como algo onipotente, que representasse a grandiosidade para criar uma aproximação com Deus. Mais ou menos seria essa ideia. E não, o homem da Renascença ele quer trabalhar a ideia de finitude, de que a coisa ela tem um começo e tem um fim, ok? Outro ponto importante também, a ocupação do espaço baseia-se em relações matemáticas, estabelecidas de modo que o observador ele compreenda a lei que organiza de qualquer ponto em que se coloca, ou seja, tudo que era construído na arquitetura renascentista, o observador ele poderia analisar em toda a sua conjuntura, de um ângulo, de um outro e ponto. Não era só de um ângulo. Daí a ideia justamente dos elementos geométricos que são onipresentes nessa obra, nas obras da arquitetura renascentista. Nós vamos ter também a concretização da harmonia e da regularidade como consequência das regras de geometria. E com tudo isso, é necessário, logicamente, olhar um exemplo. Que exemplo seria esse? Tá aqui. Vocês estão olhando aí uma escultura e vocês estão olhando aí uma pintura. De quem? Quem é o cara que tá aí, gente? Quem é? Filippo, você vai dizer Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi. Eu tenho até às vezes dificuldade na hora de pronunciar, né? Filippo Brunelleschi. O Filippo Brunelleschi foi um exemplo de artista completo. Gente, ele foi pintor, ele foi escultor, ele foi arquiteto, além de ter um domínio amplo da matemática e da geometria. Ele se destacou muito, principalmente na construção da Catedral de Florença, que é a Igreja de Santa Maria del Fiore. Igreja de Santa Maria del Fiore, Igreja de Santa Maria del Fiore, tá aqui. Vocês podem observar aí na ilustração aí a Catedral de Santa Maria del Fiore. A construção dessa catedral, ela começa aí por volta de 1296 e em 1369 as obras haviam terminado. Só que o espaço a ser ocupado por uma cúpula, ela continuava aberto, né? Essa cúpula, então ela ficava aberta. E aí, coube a quem? Coube a quem fechar essa cúpula? Coube a quem terminar essa obra? Nada menos e nada mais do que Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi. Beleza? Tudo bem? Então aí você pode observar aí que a Igreja de Santa Sofia
de Santa Maria, negócio de igreja de Santa Sofia. Gente, esqueço igreja de Santa Sofia. Igreja de Santa Sofia é lá da arte bizantina, lá com Justiniano, tá bom? Igreja de Santa Maria de Del Fiore, beleza? Brunelleschi, ele baseou seus estudos do Panteão e de outras cúpulas romanas para construir a cúpula sobre o tambor octogonal, isto é, de 8 lados, formado pelas paredes de pedra já existente. Construída ao longo de 14 anos, gente. 14 anos, ficou tão integrada ao edifício que parece ter sido concebida no projeto original da igreja. Então, isso é para vocês terem uma ideia da grandiosidade, da importância da matemática e de geometria dentro da arquitetura renascentista. E ainda tem gente que não gosta de matemática e tem gente que não gosta de geometria. Já pensou, gente? Tudo bem. Mas nós temos aqui também a catedral, na verdade, a cúpula central da Capela de Paz, né? Outra obra também de Paz, que é uma obra fantástica para que você possa observar aí. E é interessante que quando você olha para essa cúpula, né, olha o que você vê. É um edifício pequeno, porém foi construída segundo princípios científicos tão precisos que parece testemunhar a potencialidade que dispõe o ser humano. É interessante que tem uma frase do Filippo Brunelleschi que diz assim: já não é o edifício que possui o homem, mas este que, aprendendo a lei simples do espaço, possui o segredo do edifício. Olha que coisa fantástica, né? Tudo bem, mas vamos começar a falar agora da pintura, gente. Nós vamos para a pintura. Pintura. Vamos falar aqui da pintura renascentista. Beleza? Vamos começar? Primeiro ponto, no final da Idade Média e no Renascimento, nós vamos ter uma tendência de uma nova interpretação do mundo. E essa interpretação ela passa a ser o quê? Racionalista, cientista e, consequentemente, o resultado disso é uma influência muito grande nas artes plásticas, sobretudo na pintura, onde nós vamos ter aí um estudo da perspectiva, segundo os princípios da matemática e da geometria, e o uso dessa perspectiva, ele conduz a um outro recurso, que é o quê? É o claro-escuro, que consiste em representar na pintura algumas áreas iluminadas e outras na sombra. Então, primeiro ponto que você vai ter que lembrar, que o uso da perspectiva é a ideia de não olhar só a condição natural, mas olhar em todo o seu conjunto, de toda a sua totalidade. Você vai ver que tem obras que existe que essa obra ela vai estar retratando vários elementos distintos, mas você não consegue separá-los, você sempre vai ver em toda a sua perspectiva, em todo o seu conjunto. E do claro escuro, que contribuiu para o maior realismo das pinturas. Você vai ver que tem muitas pinturas que elas vão dar um realismo tão forte que é como se fosse uma fotografia do real, né? Uma fotografia da realidade, daquilo que está sendo de fato representado. Nós vamos ter também o surgimento de um estilo pessoal. Cada artista ele vai ter sua autonomia, sua particularidade, que é algo intrinsecamente ligado à sua obra. O artista é um criador individual e autônomo, criador de sua própria concepção, ou seja, de sua própria visão de mundo, de sua própria mentalidade, desprovido de toda a influência medieval, de toda a religiosidade, de toda a fé. Ok? Mas tudo bem. Nós temos aqui alguns nomes, os principais nomes da pintura renascentista. E eu vou falar aqui de alguns nomes. Nós temos aqui o primeiro deles, que é o Masaccio, que procurou trabalhar a pintura como imitação do real. Fica tranquilo que eu vou mostrar um pouquinho mais em outros slides já. Aqui é só para você ter uma visão geral, tá bom? Você teve aí Masaccio, que vai trabalhar a pintura como imitação do real. Fra Angelico, que procurou trabalhar a busca da conciliação entre o terreno e o místico. Paolo Cello, que vai trabalhar o encontro, que tem como característica o encontro das fantasias medievais e da perspectiva geométrica. Nós tivemos aí também Piero della Francesca,
que vai ter como característica a imobilidade e beleza geométrica. E vamos ter aí Botticelli, né? Botticelli, que vai trabalhar a questão da linha que sugere ritmo e graça. E vamos ter também 3 nomes impactantes. Um deles, Leonardo da Vinci, que vai trabalhar a busca, tem como característica a busca do conhecimento científico e da beleza artística. Michelangelo, que vai estar aí a questão da genialidade a serviço da expressão e da dignidade humana. E vamos ter aí Rafael, o que vai procurar aí, tem como característica o equilíbrio e a simetria, ok? Mas vamos aqui trabalhar alguns pontos específicos. Por exemplo, nós temos aí Masaccio. Masaccio, ele trabalha a questão da imitação do real. Você está vendo aí uma obra, a obra Adão e Eva expulsos do paraíso. Gente, esse cara aí foi o primeiro pintor do século XV a conceder a pintura como imitação do real. Ele chegou, o seu realismo, ele é tão cuidadoso que ele parece ter a intenção de convencer a pessoa que está observando de que aquilo é real. Você pode observar aí nos detalhes, gente. Olha, você vê Adão e Eva expulsos do paraíso. A contextualidade aí da simetria dos detalhes são tão fortes que passa a ideia de como se isso fosse realmente real. Então a ideia era procurar convencer. O observador, ele ficava em alguns aspectos até confuso. Realmente, será que isso é real? Lembrando que quando você sai da Idade Média, a imagem ela era muito forte, ela era muito utilizada principalmente como um instrumento de instrução, um instrumento de ensino e principalmente para gerar temor em algumas circunstâncias, muito utilizado pela igreja medieval. Nós temos aí um outro artista que é Fra Angelico, que vai procurar trabalhar a busca da conciliação entre o terreno e o místico. Você pode observar aí nessa obra chamada Anunciação, o seu interesse pela realidade humana, na verdade, pode até ser considerado como um herdeiro, uma herança que ele teria recebido de Masaccio. Porque sua formação era cristã, viveu muito no convento, porém, a sua obra ela tem até uma tendência até religiosa. No entanto, se analisarmos bem, ele procurava seguir os princípios renascentistas da perspectiva e da correspondência entre a luz e sombra. Você está observando aí na ilustração a questão da luz e sombra como elementos cruciais dentro de sua obra. A sua pintura, ela está também impregnada de um sentido místico, como você está observando aí, ó. O ser humano, ele é representado que está sendo representado na sua obra, ele não parece assim expor, externar assim, angústia ou inquietação do mundo, mas esse ser humano que o Angelico ele procura trabalhar, parece que dá assim uma sensação de serenidade, de tranquilidade, como pois se reconhece como submisso então à vontade de Deus, seria mais ou menos essa ideia. E nós podemos observar que essa perspectiva e realismo é algo onipresente na obra de Angelico. Então ele vai conciliar, ele vai relacionar aquilo que é terreno com aquilo que é místico, ok? E nós temos aí um outro artista muito importante, gente, muito. Quem é o cara? Quem é? Eu quero falar aqui de Paolo Uccello. Ele tem como característica aí a ideia das fantasias medievais e da perspectiva geométrica. Você pode observar a sua obra aí, São Jorge e o Dragão. Gente, deleite-se. Olha o que você observa aí, ó. São Jorge e o Dragão. Eita, dragão, ó. Dragão. Representa bem uma das características do seu trabalho. Porque ele procura aí trabalhar a busca, né, por representar um mundo lendário de um período que já estava se transformando num passado
superado. Então ele procurava justamente trabalhar essa perspectiva, né? E é interessante também que a sua pintura, ele procura representar o momento em que está acontecendo, ou seja, dá aquela ideia de que, por exemplo, nessa obra São Jorge o Dragão, é como se você estivesse vendo nesse exato momento o São Jorge brigando com o dragão. Essa é a característica que o Paolo Cello ele procura trabalhar. E, mais uma vez, dentro de uma perspectiva extremamente geométrica. Nós temos aí também um outro, vamos lá, continuar, nada menos e nada mais de que Piero della Francesca. Primeiro ponto, você vai ver aí que uma das características dele é a imobilidade e a beleza geométrica. Você observa aí na obra Ressurreição de Jesus. E primeiro ponto, a pintura ela não tem por função representar um acontecimento. As cenas que Francesca retrata servem de suporte para a apresentação de uma composição geométrica. Olha como é interessante. Você observa, por exemplo, aí nessa pintura Ressurreição de Jesus. Observem comigo, queridos. Nessa pintura, a figura, o grupo de figuras, ele compõe aí uma pirâmide. Ó, dá uma ideia de uma pirâmide. Cujo ponto mais elevado, quem é? A cabeça de Cristo. Então é como se a cabeça de Cristo fosse o ápice da pirâmide e cuja base são quem? Os soldados que dormem sentados no chão próximo ao túmulo. Mais uma vez a ideia da geometria onipresente na pintura renascentista. Olha aí como é interessante aí, justamente para que você possa entender a obra justamente de Piero della Francesca. É bom lembrar que para ele, como repito novamente, a pintura não tem por função representar um acontecimento, não tinha intenção de transmitir emoção, alegria, tristeza. A sua obra, na verdade, repito, é apenas uma composição geométrica combinada ao uso de áreas de luz e sombra, nada mais e nada menos do que isso. Em poucas palavras, não estou nem preocupado com a emoção. Minha ideia é expor um detalhe de forma geométrica. Era isso que Piero della Francesca procurava trabalhar, ok? E temos aí Botticelli, que vai procurar trabalhar aí, na verdade tem uma obra aí chamada A Primavera, que eu coloquei a linha que sugere ritmo e graça. A linha que sugere ritmo e graça. Olha como é que é interessante isso aí. É bom lembrar que o primeiro ponto, essa pintura que está aí, A Primavera, ela é pintada para decorar a casa de um dos membros da família Médici, de Florença. Essa obra ela tem como tema personagens bíblicos. Ao centro, olha aí ao centro está a deusa Vênus. Acima dela está Cupido, que dispara suas setas que despertam o amor. À direita está Céfiro, o vento oeste na mitologia grega, e com um ramo de flor nos lábios, a ninfa Clóris, que ele captura e transforma em Flora, mão das flores, a jovem de vestes florida. Olha aí, à esquerda estão as três graças, que formam um ciclo repetido eternamente. A Glaé representa a ação de doar, a Eufrosina a de receber, Thalia a de devolver. Ao lado destas está quem? Mercúrio. Quem era Mercúrio? Mensageiro dos deuses, como Botticelli apreciava alegorias. Então, alegorias, ou seja, muitos significados podem ser atribuídos a essa obra. Então, se você analisar bem, é uma obra que ela trabalha várias temáticas, mas quando o observador olha, ele imediatamente o olhar dele capta a totalidade. Aparentemente as figuras não têm nenhuma relação em si, então, mas nós só conseguimos ver em seu conjunto. O que as une, o que chega a unir então? A suavidade do gesto, a paisagem, em tons escuros, que contribui para destacar as figuras claras em
primeiro plano. Então você vê aí que esse fundo negro, justamente com essas personagens de forma clara, era justamente para poder captar todo esse conjunto. E aí é justamente a obra de Botticelli. Tudo bem, mas vamos passar aqui um pouquinho para quem? Leonardo da Vinci. Olha aí, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, a grande genialidade da Renascença, o homem que praticamente fez de tudo. A busca do conhecimento científico e da beleza artística. Ele procurava usar a razão, ciência e captando a beleza. E daí você vê uma obra muito conhecida que você está observando aí, que é A Última Ceia. A Última Ceia é feito para o repertório do mosteiro de Santa Maria delle Grazie, em Milão, em Milão. Era, na verdade, esse afresco, se você observar, é um afresco mural. Tá? O que é um afresco? Lembra? Um afresco era uma pintura, uma obra que era feita em uma parede úmida. Ela representa a última refeição de Jesus com os 12 discípulos, no momento em que ele anuncia que será traído por um deles. Leonardo da Vinci, então, ele mostra, por meio do rosto e dos gestos, principalmente nas mãos, a reação de cada discípulo. Você pode observar aí na ilustração como cada discípulo reagiu a esse momento de traição. Observa a impressão de movimento na cena. É como se todos se interrogassem, tivessem suspeitos, quisessem afastar qualquer suspeito. Ou seja, dá a ideia de que é um movimento que está acontecendo agora. Todos ali extremamente revoltados, não aceitando essa ideia da traição de Cristo. Eu não sou eu, mestre. Será que sou eu? Não sou eu. Pronto. Note ainda 2 outros aspectos. O primeiro, nós temos aí a impressão de profundidade, que é criada pelos detalhes do forro da sala e pelas janelas abertas ao fundo. E nós temos aí um segundo aspecto a destacar, é a claridade na parte direita da cena, em oposição à parte esquerda. Ou seja, sua intenção com tais recursos era o quê? Era integrar perfeitamente o mural ao refeitório, como se a sala que está sendo representada na pintura, ela fosse uma continuação da sala real e a luz que ilumina a parte direita da pintura, ela viesse das janelas que havia à esquerda no refeitório. Você está vendo toda essa genialidade que o Da Vinci procura trabalhar? Mais uma vez, ele trabalha justamente o conhecimento científico para poder captar a beleza artística. E nós temos aí ainda 2 outras obras fantásticas de Leonardo da Vinci, como você está observando. A primeira é nada menos e nada mais do que a Mona. A Mona, gente, a Mona Lisa. Também conhecida como o quê? Como o quê? Gioconda. Esta é a mais famosa pintura do mundo, que está lá no museu em Paris. Alguns visitantes, porém, acabo se decepcionando. Gente, eu sempre achava que a Mona era enorme, uma obra enorme. Mas de repente, quando eu descobri que ela só tem 77 centímetros de altura e 53 centímetros de largura, eu fiquei extremamente decepcionado e ao mesmo tempo feliz, porque eu pude ver que tamanho não é aquilo que a gente vê, mas é aquilo que de fato é, não é assim? Mas tudo bem. O que chama atenção, então, o que é que chama atenção nessa obra? Primeiro, você está olhando para ela e ela está olhando para você. É o sorriso, gente, esse sorriso enigmático. É um sorriso misterioso de uma figura feminina. Olha, tinha que ser, né? Uma figura feminina. Mas muitos se perguntam assim, ela está mesmo sorrindo? Será que ela está sorrindo? Talvez Da Vinci quisesse provocar uma dúvida. Mais do que isso, note, é só observar aí, ó. Nota aí, gente, o efeito de profundidade e luminosidade que é obtida pelo artista. Você tem aí, os contornos são bem nítidos das montanhas. À medida que se distancia do primeiro plano, a água também se torna menos nítida conforme se afasta do primeiro plano. A paisagem de fundo com traços e cores pouco precisos cria contraste com a figura feminina em primeiro plano.
Observe a fisionomia com traços bem nítidos, as mãos e o colo. Gente, olha aí. Olha como é que a pele da Mona Lisa é. Ela reflete muita luz em contraste com as roupas escuras. Então, o que isso mostra? Isso mostra a capacidade de Leonardo da Vinci como pintor, gente. Ou seja, intriga o observador. Se você analisar bem como isso é tão impactante, se pudéssemos pegar a pintura da Mona Lisa e fazer o seguinte: se você pegar essa pintura e você começasse a pular olhando para ela, é como se os olhos pulassem junto com você. Se você começasse a correr olhando para ela, é como se o olhar passasse justamente a segui-lo. Então ela tem também assim um viés de alto impacto psicológico também. Então a obra que ela ficou extremamente enigmática. Essa é a palavra, enigmática. E do outro lado, você tem qual a obra? Qual a obra? A Virgem dos Rochedos. Você observa aí, no qual existe um conjunto de rochas escuras, né, que faz fundo para um grupo formado por Maria, São João Batista, Jesus e um anjo, né? Tudo isso aí é, na verdade, observado, né? Mas tudo bem. Uma coisa que dá para você tentar entender também é que a figura dessas pinturas estão dispostas de maneira a formar uma pirâmide, cujo vértice é quem? Maria, né? E observe também que a disposição geométrica das personagens, somada à luz que incide sobre o rosto de Maria, em contraste com as rochas escuras, faz dela o quê? O centro. Mais uma vez a técnica utilizada aí por Leonardo da Vinci. Porém, da Vinci utilizou recursos que fazem com que a nossa atenção se volte para quem? Para o menino Jesus, o qual se torna a figura principal da composição. Então, a sensação de profundidade do quadro, ela é proporcionada pela luz, que brilha muito além da escuridão e da própria superfície das pedras. Então, isso aí você vê a genialidade de Leonardo da Vinci, ok? Mas, tudo bem. Vamos passar aqui para outro cara chamado Michelangelo. Aos 13 anos, você vê aí, aos 13 anos, Michelangelo ele foi aprendiz de Domenico Ghirlandaio, uma coisa assim, né? Ghirlandaio, o que eu me lembro é isso. Ele, na verdade, ele foi um grande aprendiz de um pintor lá de Florença. E depois ele passou a frequentar a escola de escultura, né? E trabalhou na pintura da Capela Sistina, no Vaticano, na qual concedeu grande número de cenas do Antigo Testamento. Você pode observar aí, ó. Você está vendo aí que a genialidade a serviço da expressão da dignidade humana é algo que característico da pintura, das obras, não só da escultura como da pintura de Michelangelo. E você vê aí a obra A Criação do Homem, que é um afresco do teto da Capela Sistina. Observe as duas figuras, você observa aí que Deus é representado por um homem de cabelos brancos e corpo vigoroso, cercado por anjos. Aí o que acontece? Ele estende a mão para tocar na mão de Adão. Que Adão, ele é o quê? Ele é representado como um homem o quê, gente? Jovem, de corpo sarado, harmonioso, é um cara bem fitness, né? Bem descrito, bem desenhado. Se você analisar bem, as duas figuras, elas acabam expressando o quê? O padrão, o ideal de beleza do homem da Renascença. Eu quero também destacar que grande parte das obras da Renascença, eles tentam tirar todo o caráter divino e introduzir um valor humanístico, por isso o nome humanismo. Gente, ó, se você olhar aí, ó, você observa os detalhes simétricos da geometria dos corpos que são apresentados aí como um padrão único de beleza, que representa justamente a arte renascentista. E aí nós temos aí Rafael. Eita, Rafael é o equilíbrio e a simetria, né? O equilíbrio e a simetria. Você está vendo aí que Rafael, ele é considerado o pintor renascentista que melhor desenvolveu os ideais clássicos de beleza. Justamente trabalhando essa ideia da harmonia e a regularidade de formas e cores. E tornou-se muito conhecido porque chegou a pintar as figuras de Maria e Jesus. E nós temos aqui uma obra clássica dele, que esse afresco,
que é a escola de Atenas. Você está observando aí, observe a escola de Atenas. Você está vendo aí, ó, que foi pintado no Palácio do Vaticano. Olha aí no centro, nós temos dois filósofos, Platão e Aristóteles. Aristóteles e Platão. Ao seu redor, cheio de intelectuais, estudiosos, sábios. Depois que o nosso olhar, o meu olhar, o seu olhar, o nosso olhar começa a passear pelo conjunto de figuras e começa a identificar ali outro personagem, para onde é que a nossa atenção ela começa a ser translocada? A nossa atenção ela vai para o amplo espaço arquitetônico que é representado na pintura. Que você vê aí algo admirável na impressão da profundidade, a beleza monumental das estátuas, enfim. Você observa aí o valor artístico de Rafael ao representar o espaço e ordenar as figuras com muita simetria, com muita perfeição, com muito equilíbrio, ok? Tudo bem. Mas vamos agora para a parte final, que é sobre a escultura renascentista. Nós temos aí na escultura renascentista dois artistas que se destacam, Michelangelo e Verrocchio. O seu Verrocchio, ele trabalhou em ourivesaria, né, fazendo ornamentações, enfeite, considerado o precursor do jogo de luz e sombra. A escultura Davi é feita de bronze e retrata um adolescente ágil e elegante em sua túnica enfeitada que revela o preciosismo de um ourives. Você está observando aqui, ó. Primeiro ponto, quando você vai estudar a questão da escultura, você vê aí que nós temos aí dois Davis. O Davi de Verrocchio, que é em bronze. Ele retrata um adolescente, olha esse adolescente aí, ó, elegante, garboso, bonito. Uma túnica totalmente enfeitada, gente. Olha aí, ó, muito bem. Já você vê o Davi, e é bom lembrar que esse Davi de Verrocchio, ele dá uma sensação de fragilidade, não é isso? Do outro lado, o Davi de Michelangelo, em mármore, um jovem mais adulto. Olha aí as suas mãos extremamente enormes, grandes, colossais, que consequentemente sugere o quê? Capacidade para o trabalho e para a luta. E olha a cabeça e o rosto. A cabeça e o rosto, a forma como está posicionado, indica o quê? Decisão, gente, alta confiança. É a imagem de um homem decidido a contar a própria capacidade para enfrentar com dignidade as dificuldades, os desafios, as adversidades no âmbito geral. Olha aí, então, de um lado, um Davi extremamente imponente, forte. Do outro lado, um Davi mais delicado, frágil, ok? E, por último, nós temos a obra-prima chamada Pietà. Pietà, de Michelangelo, é esculpida em mármore quando o artista tinha apenas 23 anos. E esta obra ela mostra um surpreendente trabalho de riqueza de detalhes. Você observa aí nas vestes da Maria e no próprio corpo de Jesus. Mas é na figura de Maria que o artista ele externa a sua genialidade. Desafiando a passagem do tempo, ele retrata a mãe de Jesus como uma mulher jovem. Uma expressão dócil entra em contradição com a dor ao recolher o corpo de Jesus, ou seja, do filho morto. Então é muito interessante você observar esses detalhes aqui, ok? Mas está aí, dada o recado. Se você gostou desse conteúdo, gente, compartilha para o máximo de pessoas. Deixa aí um like, se inscreve no canal, deixa aí um comentário e eu quero encerrar com a epígrafe que diz assim: vi um anjo no bloco de mármore e simplesmente fui esculpindo até libertá-lo. Quem disse isso? Michelangelo. Até a próxima. E não esqueçam, vence quem se lança.